Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia. 18ª lição. As contradições da sociedade capitalista. 1. As relações capitalistas de produção. Sua contradição específica. Falta a páginas 254, 255. O emprego, portanto, nada mais é do que a compra da força de trabalho do proletário. Mas como será ela paga? Como qualquer mercadoria. Seu valor é determinado pela quantidade de trabalho necessário à sua produção, pelo valor dos produtos necessários à sua manutenção, à sua renovação, necessários para que o proletário viva e para que os seus filhos cresçam para substituí-lo. Deste valor produzido pelo operário durante a jornada de trabalho se destaca o excedente, a mais-valia, que vai aumentar o capital. A primeira parte exprime-se no salário, a segunda dá origem ao lucro. Citação de Marx, volume 2, abre aspas. O valor da força de trabalho é determinado pelo valor dos objetos de primeira necessidade que são precisos para produzir, desenvolver, conservar e perpetuar a força de trabalho. Fecha aspas. Citação de Marx, do livro 2, abre aspas. A mais-valia, isto é, a parte total das mercadorias na qual está incorporado o sobretrabalho, o trabalho não pago do operário, é que eu chamo de lucro. Fecha aspas. É por isso que o capitalista tem o máximo interesse em aumentar a jornada de trabalho e o operário em diminuí-la. Se são necessárias 3 horas para produzir um valor equivalente ao reclamado para a manutenção da força de trabalho do operário, e este começa a trabalhar às 6 horas da manhã, a partir das 9 horas ele trabalha, portanto, para o capitalista. Se trabalhando sem interrupção, ele para às 14 horas, ele trabalhou 5 horas para o capitalista. Mas se ele para às 19 horas, supondo sempre um trabalho sem interrupção, ele trabalhou 10 horas para o capitalista. Logo, entre uma jornada de 8 horas e uma jornada de 13 horas, frequente nos inícios do capitalismo, o lucro do capitalista dobra. Quanto ao salário, é sempre o mesmo. Ele é fixado pelo valor da manutenção da força de trabalho, valor que pode ser produzido em 3 horas apenas. Naturalmente, o capitalista dissimula esse fato, pagando o salário no final da jornada, uma vez terminado o trabalho que ele exigiu. O proletário é, portanto, obrigado, para não morrer de fome, a trabalhar durante todo o tempo fixado se quiser receber seu salário. Em outros termos, o capitalista, em troca de um salário que representa estritamente o equivalente às necessidades materiais mínimas do proletário, apropria-se dos produtos do trabalho desse proletário. A jornada de trabalho divide-se em tempo de trabalho necessário e em tempo de trabalho gratuito. Sob o capitalismo, há, portanto, da mesma forma que sob o feudalismo e a escravidão, a apropriação privada de trabalho não pago, mas o proletário não descobre imediatamente o segredo desta exploração, porque ele tem a ilusão de que todo o seu trabalho lhe é pago ao fim da jornada. O servo possuía os produtos de sua economia privada e sabia que trabalhava alguns dias grátis para o senhor. O proletário moderno, como escravo, não possui nada, exceção feita à sua liberdade, isto é, a faculdade de vender sua força de trabalho. O escravo era alimentado pelo seu senhor. O capitalista dá ao proletário, sob a forma de salário, o mínimo estrito para se alimentar. E às vezes mesmo retoma-lhe no armazém ou sob forma de aluguel a quase totalidade de seu salário. O capitalismo é, em suma, a escravidão assalariada. Esta análise nos permite verificar que tínhamos razão ao dizer que os interesses econômicos do capitalista e do proletário são fundamentalmente inconciliáveis e que há uma contradição inerente ao capitalismo, contradição que é bem a essência das relações capitalistas de produção.
Em consequência, a ideia da colaboração de classes, da associação capital-trabalho, que se apresenta como árbitro entre as classes antagônicas, é uma arma a serviço do capitalismo. Ela visa desviar o proletário da luta pela defesa de seus interesses. A exploração capitalista não é o efeito de um abuso dos maus patrões, como pretendem as encíclicas do Papa. Não existe capitalismo bom, pois todo capitalismo é explorador. Falar em suprimir o proletariado e a exploração capitalista, pretendendo conservar o capitalismo, a propriedade privada dos meios de produção, é, pois, pura farsa. Para suprimir o proletariado, é necessário suprimir o capitalismo. Estas observações valem para o socialismo burguês de Proudhon, preocupado não em destruir o capitalismo pela sua ação revolucionária de classe, mas em melhorar a sorte da classe operária nos moldes de um capitalismo reformado e paternal. Abre aspas, citação de Marx e Engels: o socialismo burguês não atinge sua expressão adequada a não ser quando se torna uma simples figura de retórica. O livre câmbio, no interesse da classe operária, leis protetoras para os industriais, no interesse da classe operária, eis a última palavra do socialismo burguês, a única que foi dita com seriedade. Pois o socialismo burguês cabe integralmente na seguinte afirmação: os burgueses são burgueses, no interesse da classe operária. Fecha aspas. Outra consequência de nossa análise: a luta de classes não é uma invenção maligna de Karl Marx. Ela existe independentemente da vontade dos homens, uma vez que os proletários não podem assegurar sua existência senão pela luta contra o explorador. Se o proletariado cessasse de lutar pelos salários, seria levado pela burguesia capitalista a uma condição próxima da animalidade. Convém, todavia, observar que a contradição entre o capital e o trabalho não é a única que existe desde o início do capitalismo. Existe também a concorrência, a luta entre os capitalistas. Mas a contradição de interesses entre capitalistas rivais não é fundamental. Ela é subordinada à contradição específica do capitalismo. Contradição entre capitalista explorador e trabalhador explorado. Sem esta contradição não haveria, com efeito, capitalismo. Assim, a lei da anarquia da produção em regime capitalista é subordinada à lei da mais-valia, que é fundamental. 2. A lei de correspondência necessária na sociedade capitalista. Acabamos de estudar as relações capitalistas de produção. Fizemo-lo analisando sua contradição interna, a contradição específica do capitalismo. Este estudo nos permitirá compreender o que acontece na sociedade capitalista, com a lei de correspondência necessária entre as relações de produção e o caráter das forças produtivas. Veremos como, no primeiro período, a contradição específica do capitalismo criou condições favoráveis ao jogo da lei de correspondência necessária e, em consequência, ao desenvolvimento das forças produtivas. Veremos depois que, no segundo período, a contradição específica do capitalismo cria condições desfavoráveis ao jogo da lei de correspondência necessária. Há, então, um conflito entre as relações de produção e as forças produtivas. O desenvolvimento das forças produtivas acha-se, assim, entravado. Há a correspondência entre as relações capitalistas de produção e o caráter das forças produtivas. Vimos na lição anterior, no ponto 4, que a burguesia se constituíra no seio da sociedade feudal. Mas, como seus interesses estavam ligados ao desenvolvimento de novas forças produtivas, manufaturas, fábricas, a burguesia somente podia se desenvolver lutando contra as relações feudais de produção, que não estavam em harmonia com as novas forças produtivas e eram, em consequência, um obstáculo ao jogo da lei de correspondência necessária. A Revolução Democrática Burguesa teve, precisamente,
a função de assegurar a liquidação do feudalismo. As relações capitalistas de produção impuseram-se graças ao triunfo da burguesia. Abriu-se, assim, um período histórico em que a nova forma de produção correspondia inteiramente às exigências do desenvolvimento da produção. A lei de correspondência necessária que a sociedade feudal entravava recuperou, portanto, toda a sua força na sociedade capitalista. Pode-se observar que as relações capitalistas são incompatíveis com qualquer outra forma de relações de produção. Por quê? Baseando-se no lucro, vê o ponto 1 deste capítulo, o capitalismo tem interesse em produzir sempre mais e mais barato. Ele precisa, portanto, englobar incessantemente novas forças produtivas que diminuam o tempo de produção e conquistar novos mercados por todos os meios. Mas o lucro, assim realizado, não pode, por sua vez, engendrar um lucro maior, a não ser que seja investido em novas empresas industriais, comerciais e agrícolas. E, em consequência, a propriedade capitalista deve, necessariamente, estender-se a todos os meios de produção, sem exceção. Assim, o capitalismo não pode deixar de subsistir a seu lado nenhuma outra forma de propriedade. Ele deve estender-se a toda a nação e fora da nação. Desde seus inícios, ele está destinado a converter-se num império universal. Citação de Marx e Engels, do tomo 1 do Capital. A burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os instrumentos de produção, isto é, as condições da produção, ou seja, todas as relações sociais. A manutenção, sem alteração, do antigo modo de produção era, ao contrário, para todas as classes industriais anteriores, a condição primeira de sua existência. Esta mudança contínua da produção, este abalo constante de todo o sistema social, esta agitação e insegurança perpétuas distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Todas as relações sociais tradicionais e imutáveis, com seu cortejo de concepções e de ideias antigas e veneráveis, se dissolvem. As que as substituem envelhecem antes de terem tido tempo de se solidificar. Tudo que possuía solidez e permanência esfuma-se. Tudo que era sagrado é profanado. E os homens são forçados, enfim, a encarar suas condições de existência e suas relações recíprocas com olhos desabusados. Fecha aspas, citação do Manifesto do Partido Comunista, parte 1. As forças produtivas alcançam, em consequência, um desenvolvimento prodigioso. É a época em que o capitalismo acredita poder desenvolvê-las de maneira ilimitada. É a origem da crença no progresso indefinido dentro do esquema burguês e na eternidade do capitalismo, apresentado como a forma última e acabada da civilização. É a época em que os economistas burgueses acreditam que a produção capitalista desenvolve-se harmoniosamente e sem contradições. A época das harmonias econômicas. Os capitalistas têm, então, consciência de servir aos interesses da sociedade, de aumentar o volume dos bens de consumo, de dar trabalho a todos. Suas preocupações sociais consistem, para alguns deles, no fato de que eles esperam solucionar os males sociais pelo desenvolvimento da produção e, assim, consolidar o regime capitalista e a sociedade burguesa. Fazer de cada pessoa um proprietário, eis o ideal dos reformadores burgueses de então. Eles querem a burguesia sem o proletariado. Foi esse gênero de filantropia conservadora que engendrou as múltiplas sociedades de beneficência. Esta ideologia reflete o fato de que, nesse período, a propriedade privada capitalista dos meios de produção favorecia ao máximo a produção. Abre aspas, citação de Stalin. Na época que se seguiu a Revolução Burguesa, quando a burguesia destruiu as relações de produção feudais
e instaurou relações de produção burguesas, houve, incontestavelmente, períodos em que as relações de produção burguesas estiveram conformes ao caráter das forças produtivas. De outra forma, o capitalismo não teria podido desenvolver-se tão rapidamente como o fez depois da Revolução Burguesa. Fecha aspas. As relações de produção capitalistas eram, então, a força principal que estimulava o desenvolvimento das forças produtivas. Ora, nós mostramos no ponto 1 desta lição que as relações capitalistas são relações de exploração. Portanto, se as forças produtivas puderam aumentar sob o regime capitalista, isso se deu em consequência da exploração. O desenvolvimento da produção teve como condição a existência da mais-valia, do valor suplementar que o trabalho humano pode engendrar e do qual a burguesia se aposta. Assim, foi a exploração dos proletários que permitiu o desenvolvimento do capitalismo. Foram os proletários modernos que, ao preço de uma miséria terrível que devora homens, mulheres e crianças, criaram as maravilhas da civilização moderna e permitiram o prodigioso desenvolvimento das forças produtivas sobre as quais a burguesia capitalista fundou sua opulência e seu poder. Abre aspas, citação de Marx: o capital é trabalho morto que, semelhante ao vampiro, não se anima senão quando suga o trabalho vivo, e a sua vida é tanto mais alegre quanto mais o suga. Fecha aspas. Em outros termos, na sociedade capitalista, a produção está subordinada ao lucro capitalista. Ela implica a exploração da classe operária. É, portanto, justo afirmar que a contradição específica do capitalismo, contradição entre a classe exploradora e a classe explorada, criou condições favoráveis ao jogo da lei de correspondência necessária, favoráveis, em consequência, ao desenvolvimento das forças produtivas. Veremos agora como a mesma contradição, no segundo período, que se inicia por volta de 1840, teve o efeito inverso. B. O conflito entre as relações capitalistas de produção e o caráter das forças produtivas. Os capitalistas do período ascendente acreditavam que lhes seria possível desenvolver de maneira ilimitada as forças produtivas e que a indústria curaria todos os males, resolveria todos os problemas. Não suspeitavam que seu desenvolvimento encontraria necessariamente um limite, o próprio capitalismo. Do mesmo modo que a capacidade de amplificação das lentes do microscópio tem um limite, além do qual se produzem fenômenos ópticos novos que impedem a visão e interditam qualquer progresso ao microscópio clássico, do mesmo modo que o aumento da velocidade dos aviões engendra fenômenos absolutamente novos quando se atinge a velocidade do som, da mesma forma o crescimento das forças produtivas. O capitalismo tinha, como vimos, tornado possível. Devia, a partir de certo ponto, voltar-se contra o próprio capitalismo, porque tal é a dialética na natureza e na sociedade. O capitalismo também se chocou com uma barreira do som. Foram as crises econômicas. Qual é a origem delas? Pelo desenvolvimento sem precedentes das forças produtivas, o capitalismo está capacitado para lançar no mercado quantidades cada vez maiores de mercadorias a preços inferiores. Agrava-se, assim, a concorrência, arruína-se a massa dos pequenos e médios proprietários privados. A riqueza se acumula nas mãos de um pequeno número de capitalistas, monopolizadores, enquanto que a miséria do maior número se generaliza, pauperização das classes médias do campesinato, etc. Todas essas camadas, cuja importância numérica não cessa de aumentar à medida que se acumula o capital nas mãos de uma minoria de exploradores, todas essas camadas têm seu poder de aquisição consideravelmente reduzidos. O mercado se retrai, sobrevém a baixa das vendas, porque a maioria da população limita seu consumo ao estrito mínimo. O desequilíbrio se manifesta cada vez mais entre a produção e o consumo. É um fenômeno
que os capitalistas chamam de superprodução. É a crise. A corrida para o lucro, finalidade do capitalismo, engendra o seu contrário, a sustação do lucro. E a maioria da sociedade se encontra na miséria, por ter produzido meios de subsistência que ela não tem a possibilidade de comprar. É a miséria na abundância. A análise econômica marxista mostra que o equilíbrio entre a produção e o consumo, o desenvolvimento harmonioso de toda a produção social, não pode ser realizado senão quando se leva em conta o conjunto das necessidades da sociedade, tanto em objetos de consumo como em meios de produção. Porém, como os capitalistas poderiam levar em conta essas exigências se não tem outro objetivo senão o interesse privado, seu lucro, que é determinado pelas perspectivas do mercado? Em regime capitalista, a produção não está subordinada às necessidades de todos, mas aos lucros da minoria capitalista. Não é, pois, possível, sob o capitalismo, desenvolver harmoniosamente a produção. Esta tem, inevitavelmente, um caráter anárquico. Vimos que a base das crises econômicas é, em última análise, a contradição que se desenvolveu entre os interesses capitalistas privados e as exigências da produção social. Desenvolvendo as forças produtivas, o capitalismo pôs fim ao enclausuramento da produção próprio do artesanato. A concorrência impiedosa entre os capitalistas determinou, nos começos do século XX, a absorção dos mais fracos pelos mais fortes. Assim se constituem os monopólios, poderosíssimas feudalidades econômicas que estendem seus tentáculos para além das fronteiras do seu país de origem. Exemplo, o trust americano da Standard Oil, controlado por Rockefeller, rei do petróleo. A passagem do capitalismo liberal ao capitalismo de monopólio é uma notável expressão da luta dos contrários. É, com efeito, a livre concorrência entre capitalistas que se transforma no seu contrário, o monopólio, pela eliminação do mais fraco. Apareceu, então, uma nova forma de luta, a luta entre os monopólios em escala mundial. Ao atingir este estágio, o capitalismo faz um todo único do conjunto de indústrias diversas, desde a extração das matérias-primas até ao produto acabado. Trustes gigantescos controlam o conjunto da economia de um país, e mesmo de vários países. Indústria, comércio, agricultura. Uma oligarquia financeira que manipula os enormes capitais necessários à marcha da produção domina toda a economia. Assim, o próprio desenvolvimento do capitalismo o levou a penetrar em todos os aspectos da vida social. Os bancos, os trustes e os cartéis criam uma estreita dependência entre os diversos ramos da produção. Todo o processo de produção assume um caráter social. Porém, quem tira proveito dessa formidável concentração? Os grupos de capitalistas que possuem grandes meios de produção. A produção é cada vez mais social, mas o é em benefício do interesse privado de uma minoria parasitária. Os monopólios rivais que constituem essa minoria buscam o lucro máximo, ao mesmo tempo à custa do suor das massas operárias e em detrimento dos capitalistas mais fracos. Apropriar-se do lucro máximo é para eles uma necessidade objetiva que condiciona sua expansão. Tal é a lei fundamental do capitalismo atual. Citação de Stalin, abre aspas, os traços principais e as exigências da lei econômica fundamental do capitalismo atual poderiam ser formulados aproximadamente nos seguintes termos: assegurar o lucro capitalista máximo pela exploração, a ruína e o empobrecimento da maioria da população de um país, pela escravização e a pilhagem sistemática dos povos de outros países, sobretudo dos países atrasados e, enfim, pelas guerras e a militarização da economia nacional utilizadas para assegurar os lucros mais elevados possíveis. Fecha aspas. A corrida para o lucro capitalista tem, pois, como efeito inevitável
a miséria crescente das massas, um desencadeamento sombrio de violências. A Guerra da Coreia foi assim desencadeada pelos magnatas do capitalismo americano, temerosos pela perspectiva da crise que reduziria seus lucros, não hesitam em buscar na guerra, fonte de abundantes demandas, um expediente vantajoso. Abre aspas, nossa propriedade é uma propriedade de guerra, fecha aspas, confessa cinicamente o então presidente Eisenhower. O capitalismo, na etapa atual, está, pois, na posição de agressor permanente em relação aos outros povos. É o imperialismo. Mas não está no poder dos capitalistas abolir a contradição constitutiva do capitalismo. Contradição entre os interesses da classe exploradora e os da sociedade em seu conjunto. Constatando esta contradição, a burguesia não pode pensar em sacrificar seus interesses de classe, renunciar aos seus lucros. Quando muito, procurar limitar as forças produtivas em função dos seus interesses. Protege, assim, as relações capitalistas de produção contra o desenvolvimento das forças produtivas que as põem em dificuldade. Poder-se-ia multiplicar os exemplos para mostrar que o capitalismo, em face do aguçamento da crise, entrava o desenvolvimento das forças produtivas. Retorno ao trabalho manual, produção sistemática de artigos de má qualidade, compra e arquivamento das patentes, diminuição ou supressão dos créditos necessários aos laboratórios de pesquisa científica, etc. Assim, se explica a estagnação da produção capitalista em todos os domínios. Caracterizando a situação do capitalismo, Stalin escreveu, abre aspas, por ter desenvolvido as forças produtivas em proporções gigantescas, o capitalismo se emaranhou em contradições insolúveis para ele, produzindo quantidades cada vez maiores de mercadorias e diminuindo o preço delas. O capitalismo agrava a concorrência, arruína a massa dos pequenos e médios proprietários privados, os reduz ao estado de proletários e diminui o seu poder aquisitivo. O resultado é que a circulação das mercadorias fabricadas torna-se impossível. Aumentando a produção e agrupando em imensas fábricas e usinas milhões de operários, o capitalismo confere ao processo de produção um caráter social e mina, por isso mesmo, sua própria base, porque o caráter social do processo de produção exige a propriedade social dos meios de produção. Ora, a propriedade dos meios de produção permanece como propriedade privada, capitalista, incompatível com o caráter social do processo de produção. São essas contradições irreconciliáveis entre o caráter das forças produtivas e as relações de produção que se manifestam nas crises periódicas de superprodução. Os capitalistas, por não encontrarem compradores por causa da ruína das massas, pela qual são eles os responsáveis, são obrigados a queimar os alimentos, aniquilar mercadorias, sustar a produção, destruir as forças produtivas. E tudo isso no mesmo momento em que milhões de homens sofrem com o desemprego e a fome, não porque haja falta de mercadorias, mas porque elas foram produzidas abundantemente. Citação de Stalin, abre aspas, isto significa que as relações de produção capitalistas não correspondem mais ao estado das forças produtivas da sociedade e entraram em contradição insolúvel com elas. Fecha aspas. A contradição entre as relações capitalistas de produção e o caráter social das forças produtivas é, portanto, a base das crises que atingem o capitalismo. Mas essa contradição mesma nasceu da contradição específica constitutiva do capitalismo, estudada no ponto 1 desta lição. Se com efeito quisermos resumir todo o nosso ponto 2, o que encontraremos? A contradição específica do capitalismo, burguesia exploradora contra proletariado explorado. Foi, a princípio,
favorável ao jogo da lei de correspondência necessária, a lei da mais-valia, fonte do lucro capitalista, suscitava o desenvolvimento das forças produtivas. Tal era o interesse da classe burguesa. Depois, a mesma contradição desencadeou o resultado inverso. O mesmo interesse de classe tornou-se um obstáculo à produção. A lei da mais-valia, que atualmente se concretiza na lei do lucro máximo, acabou pondo em xeque a lei de correspondência necessária entre as relações de produção e o caráter das forças produtivas. Ora, nós já o sabemos. Esta lei de correspondência necessária é a lei geral das sociedades humanas, a lei comum a todos os modos de produção. As sociedades não podem progredir a não ser que esta lei seja respeitada. Assim, a lei específica do capitalismo, lei da mais-valia, inseparável da exploração burguesa, mantém em xeque a lei geral das sociedades humanas. Este conflito está na base do declínio do capitalismo. Significa ele que, no seio do regime, desenvolveram-se forças produtivas que ele não mais poderá conter. Significa que novas relações de produção, as relações socialistas, são objetivamente necessárias porque são as únicas adaptáveis, desde então, às forças produtivas modernas. Citação de Stalin: o capitalismo está grávido de uma revolução, chamada a substituir a atual propriedade capitalista dos meios de produção pela propriedade socialista. Fecha aspas. Notar-se-á que a burguesia, desenvolvendo a concentração dos meios de produção, trabalhou sem o querer contra si mesma. Na etapa dos monopólios, com efeito, o conjunto da produção assume um caráter social. A contradição entre esse caráter social da produção e a apropriação privada capitalista torna-se assim tanto mais aguda, tanto mais insuportável, quanto mais os monopólios se tornam mais poderosos, dando desenvolvimento por interesse de classe às forças produtivas, concentrando-as cada vez mais para delas retirar o lucro máximo. A burguesia cavou sua própria sepultura. E o coveiro não é outro senão a classe cujo trabalho e a miséria fizeram os grandes dias do capitalismo, o proletariado. 3. A luta de classe do proletariado, método para resolver a contradição que existe entre as relações de produção e as forças produtivas. A análise dialética do capitalismo nos mostrou a. Uma contradição no seio das relações de produção. Contradição que opõe o proletariado explorado à burguesia exploradora. Estudando esta contradição no ponto 1 desta lição, constatamos que ela é tão velha quanto o próprio capitalismo. Ela é a contradição específica do capitalismo. B. Uma contradição entre as relações capitalistas de produção e o caráter das forças produtivas. Contradição que não aparece senão em certo nível das forças produtivas desenvolvidas pelo capitalismo em 1840. Estudamos esta contradição no ponto 2 dessa lição. Qual é a base da mudança do modo de produção? A base da revolução socialista? Nós já ouvimos, é a segunda contradição. Porém, é a primeira que engendra a segunda, uma vez que é a exploração capitalista, a exploração do proletariado pela burguesia, que tornou possível o impetuoso desenvolvimento das forças produtivas, desenvolvimento lucrativo para a classe exploradora, até o dia em que as forças produtivas se tornaram demasiadamente poderosas para o capitalismo. Estamos agora capacitados para compreender qual é o papel histórico da luta de classe do proletariado. Vamos ver que esse papel consiste em resolver a contradição B, que apareceu entre as relações de produção capitalista e as forças produtivas. Ao mesmo tempo que desenvolvia novas forças produtivas, a burguesia, de conformidade com a natureza das relações capitalistas de produção, ver o ponto 1 desta lição, desenvolvia o proletariado, classe explorada, e por conseguinte classe antagônica da burguesia exploradora. À medida que os meios de produção se concentravam cada vez mais poderosos nas mãos da burguesia, o proletariado crescia em número e em força. Foi assim que a burguesia arregimentou
para as necessidades da exploração capitalista dezenas de milhares e depois milhões de proletários, em vastas usinas em cidades industriais. Do mesmo modo, ela regimentou em imensas explorações dezenas de milhares de operários agrícolas. Ora, sabemos, os proletários não podem assegurar sua existência senão pela luta constante contra a classe que os explora. Assim, a burguesia, engendrando seu contrário, o proletariado explorado, engendrou um exército de inimigos que trava contra os exploradores um combate classista. Karl Marx, na primeira parte do Manifesto Comunista, descreveu as principais etapas desse formidável combate. Convidamos o leitor a consultá-lo e a consultar também a miséria da filosofia. Nós, nos começos do capitalismo, os operários, não compreendendo a natureza exata do regime que os submetia, dirigiam seus golpes contra as máquinas que lhes prenunciavam o desemprego em massa. Não distinguiam a massa do uso que a burguesia dela fazia para seu proveito como classe. Em suma, lutavam contra as forças produtivas ao invés de lutarem contra a exploração. Pouco a pouco, descobriram que o verdadeiro inimigo não era a máquina, mas o capitalismo. Com efeito, este, usando as máquinas, diminui o custo da produção. O valor da força de trabalho diminui, portanto, também. Há baixa dos salários. Os proletários desencadeiam a luta para defender seus salários. Verificando que o capitalista procura lançar os proletários uns contra os outros, os mais desgraçados aceitando salários muito baixos, em detrimento dos menos desgraçados que, a partir de então, reduzidos ao desemprego, são, por sua vez, constrangidos a aceitar salários ainda mais baixos, e assim por diante, os proletários tomam consciência de seus interesses comuns. Unem-se, portanto, para dirigir a luta contra o inimigo comum, o capitalista. Esta primeira forma de luta é a greve, que tem por finalidade a manutenção do salário e a diminuição das horas de trabalho. Primeira arma do proletariado, a greve significa o advento da consciência de classe do proletariado, consciência de que os interesses individuais dos trabalhadores não podem ser defendidos senão pela solidariedade de classe, pela luta em comum. Citação de Marx, abre aspas, a grande indústria aglomera em um único local uma multidão de indivíduos desconhecidos uns dos outros. A concorrência divide-lhes o interesse, mas a manutenção do salário, este interesse comum que eles possuem contra o seu senhor, os reúne no mesmo pensamento de resistência, coalizão. Assim, a coalizão tem sempre um duplo fim, o de fazer cessar entre eles a concorrência para poder fazer uma concorrência geral ao capitalismo. Fecha aspas. A coalizão passageira, em razão da greve, conduz à coalizão permanente, a associação para resistir à repressão capitalista, é o sindicato. A coalizão passageira para a greve, depois coalizão permanente, sindicato, tais são as formas de luta e de organização espontâneas do proletariado. O proletariado chega a elas sem nenhuma teoria científica, por sua própria experiência. Foi assim que a classe operária arrancou, passo a passo, aos capitalistas constrangidos e forçados, algumas das suas grandes conquistas, como, por exemplo, a jornada de 8 horas. Porém, impelida pela lei inexorável do lucro, a burguesia capitalista procura retomar por todos os meios o que teve de ceder. Quando os capitalistas e seus homens de Estado, políticos, falam com calor em melhoramentos da sorte da classe operária, é preciso não se deixar enganar. Essas melhorias foram conquistadas em grande luta pelos operários organizados. É justamente por isso que a burguesia mantém guerra encarniçada contra os sindicatos operários. Ela os acusa de constituir novas feudalidades. Isto para levantar contra o proletariado organizado, as classes médias e o campesinato, que ainda estão ligados à lembrança de 1789. A acusação graciosa na boca dos feudais do capital financeiro, que drenam todas as riquezas da sociedade.
pequenos burgueses e campesinato nela compreendidos. Desde que, fundada por Marx e Engels, a ciência das sociedades penetrou nas camadas do proletariado, a luta de classes elevou-se, graças ao Partido Revolucionário, a um nível superior. A espontaneidade é, então, ultrapassada. Reunindo os elementos avançados do proletariado, o partido tem, com efeito, por papel, introduzir a consciência socialista na classe operária e conduzi-la, assim como a todas as camadas laboriosas que com ela se solidarizam, ao assalto ao capitalismo. Ele luta pelas reivindicações imediatas dos assalariados, mas não fica apenas nisso. Explicando-lhes cientificamente a origem da exploração, mostra-lhes que só se poderão libertar dela destruindo a sociedade capitalista e o Estado burguês que a protege, instaurando, pela ditadura do proletariado, uma sociedade sem exploração do homem pelo homem, uma sociedade socialista. Somente tal luta merece o nome de revolucionária. O proletariado está fundamentalmente interessado em conduzir esta luta até o fim e em destruir as relações capitalistas de produção. Vimos que o proletariado, ligado às forças produtivas mais evoluídas, é o produto necessário da exploração capitalista. Ele não pode, portanto, livrar-se da exploração de classe, senão arrebatando os meios de produção das mãos da burguesia, classe exploradora, para deles fazer, numa sociedade sem exploradores nem explorados, propriedade de todos. Enquanto as classes médias, classe de pequenos proprietários, pequenos fabricantes, retalhistas, artesãos, camponeses pobres ou médios, procuram subsistir como classe de pequenos possuidores no seio do capitalismo, o proletariado, que rigorosamente nada possui além de sua força de trabalho, não tem por perspectiva senão suprimir a exploração da qual é vítima, isto é, suprimir-se a si mesmo como classe explorada para fundar a sociedade sem classes. Ora, assim como os antigos senhores feudais se sentiam solidários em todos os países da Europa contra sua própria burguesia ameaçadora, do mesmo modo, hoje, a burguesia dos diversos países capitalistas põe em prática contra o proletariado revolucionário sua solidariedade de classe reacionária. Esta situação, que não modifica em nada as contradições entre capitalistas rivais, tomou um singular poderio com a aparição dos monopólios. O grande capitalismo é cosmopolita, mas em face disso, os proletários de todos os países experimentam e proclamam sua solidariedade de classe revolucionária. Abre aspas, proletários de todos os países, univos, fecha aspas. Tal é o apelo que conclui o manifesto do Partido Comunista. O internacionalismo proletário decorre, assim, da situação objetiva dos proletários, qualquer que seja a sua nacionalidade. Os explorados de todos os países têm um inimigo comum, a classe exploradora, qualquer que seja a sua nacionalidade. Assim é a luta revolucionária contra a exploração. Contudo, esta luta não poderá obter vitória enquanto as relações capitalistas de produção concordarem objetivamente com o nível das forças produtivas, isto é, enquanto o capitalismo desenvolver-se segundo a grande lei de correspondência necessária. Não quer isto dizer que a luta do proletariado seja então inútil, porque é por ela que ele toma consciência de suas forças, que ele as reúne e as organiza. É por meio dela que ele se educa. A luta do proletariado nesse estágio não pode suprimir a exploração capitalista, mas pode limitar-lhe os efeitos. Por outro lado, quando, pelo fato mesmo do desenvolvimento das forças produtivas, as relações capitalistas entram em conflito com a lei de correspondência necessária entre forças produtivas e relações de produção, criam-se, então, para a luta do proletariado, condições objetivas novas. Veremos na lição 20ª e 21ª que a transformação revolucionária da sociedade pelo proletariado exige também condições subjetivas, que estudaremos.
Sua luta pela socialização dos meios de produção tende a fazer surgir condições favoráveis ao livre jogo desta lei de correspondência necessária que o capitalismo não pode mais respeitar. A luta revolucionária do proletariado encaminha-se assim no sentido da história. O futuro lhe está assegurado, porque ela está de acordo com a lei fundamental das sociedades. Porém, a burguesia capitalista, que quer conservar seus lucros de classe exploradora, vale-se de todos os meios para levantar obstáculos à lei de correspondência necessária. Disso resultam, como vimos, grandes sofrimentos para toda a sociedade. Somente uma força considerável pode vencer a resistência que a burguesia opõe à lei de correspondência necessária. Qual é essa força? Os utopistas pensavam poder transformar a sociedade unicamente pela força das ideias. Marx e Engels tiveram o mérito de descobrir que o único método capaz de resolver a contradição entre o caráter social das forças produtivas e a apropriação privada, contradição B, é a luta revolucionária da classe operária, apoiada pelas outras vítimas da exploração. O proletariado, com efeito, não está isolado na luta. O próprio desenvolvimento do capitalismo, passando da concorrência ao monopólio, tem por consequência a pauperização de diversas camadas da sociedade. A grande burguesia não pode prosperar a não ser generalizando a miséria em torno de si. Assim se levantam inelutavelmente contra ela, além do seu inimigo natural, o proletariado revolucionário, as classes médias empobrecidas, os camponeses trabalhadores, artesãos, vendeiros, etc. Todas as camadas que ela arruína. Guiado pelo Partido Marxista-Leninista, o proletariado reúne todas essas camadas que se querem salvar da falência em uma mesma frente de luta contra o inimigo comum, a grande burguesia exploradora. Assim, encontra-se posta em ação uma força social bastante poderosa para romper as relações capitalistas, abrindo caminho para a edificação de novas relações de produção, as relações socialistas, adaptadas ao nível das forças produtivas modernas. A aptidão do proletariado para associar as maiores massas possíveis para dar combate à minoria exploradora evidencia plenamente seu papel nacional. Como haviam indicado Marx e Engels no manifesto, a classe operária, na sua luta revolucionária, assume a direção da nação, enquanto que, por interesse de classe, a oligarquia do grande capital se destaca da nação. Sabe-se como hoje, na França, por exemplo, esta oligarquia descambou para a traição aberta dos interesses nacionais. Decidida a tudo para sobreviver, ela entrega este país, seu corpo e seus bens, ao imperialismo estrangeiro. Situação que não deixa de ter analogia com a dos feudais que, em 1789, para reconquistar o poder, estabeleciam aliança com os feudais de outros países contra o seu próprio povo. Muito ao contrário, os interesses do proletariado revolucionário se identificam com os da nação, contra a burguesia exploradora e apátrida. O patriotismo proletário e o internacionalismo proletário são, portanto, os dois aspectos inseparáveis do mesmo combate desencadeado pela classe operária contra a burguesia reacionária, que sacrifica a vida dos povos à lei do lucro máximo. 4. Conclusão. O estudo das contradições da sociedade capitalista e do seu desenvolvimento nos conduz ao limiar de uma sociedade nova sem exploração. Porém, antes de prosseguirmos, talvez não seja inútil refletir sobre certas consequências ideológicas da exploração capitalista. Houve um humanismo burguês. Quem diz humanismo, diz confiança no homem, amor ao homem. A burguesia revolucionária na França, sobretudo, sentia-se honrada por crer na fraternidade universal. Por quê? Porque ela lutava objetivamente para dar à lei de correspondência necessária seu livre jogo, que estava entravado pela feudalidade. Sua ação desenvolvia-se, portanto, no sentido da história. Porém, hoje,
o que ocorre com ela? É, sobretudo, a burguesia que, por interesse de classe, levanta obstáculos ao livre jogo da lei de correspondência necessária entre as forças produtivas e as relações de produção. Tal é a base objetiva do inumanismo burguês, desprezo fascista pelo homem e o tema da decadência. A mentalidade da grande burguesia internacional é a de uma gangue que rompeu com a espécie humana. Sua ideologia, que pretende retirar os direitos mais elementares a todos os opositores, é uma ideologia de violência e de morte, apropriada para justificar os terríveis crimes por meio dos quais a classe falida busca sua salvação. Guerra da Coreia, por exemplo. Ao contrário, a classe operária, que luta para restaurar os direitos da grande lei de correspondência necessária, é a vanguarda da humanidade. Porque a classe revolucionária, a classe trabalhadora estabelece liames vivos entre o passado da sociedade e o seu futuro. O passado, uma vez que ela retoma e faz seu tudo quanto possa contribuir para o progresso das sociedades. Assim, reaviva o humanismo burguês, e isto contra a burguesia reacionária que o reprova. O futuro, uma vez que ela o forja nos seus combates de classe. A classe operária bate-se, assim, por todos os homens. É por isso que sua primeira vitória, a Revolução de Outubro de 1917, é a maior data da história humana. Georges Pulitzer, Princípios Fundamentais de Filosofia.